Olá para todo mundo que está nos assistindo, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Paula, auxiliar de biblioteca aqui no Senac, no Centro Universitário do Campus Santo Amaro, e é um prazer imenso contar com a audiência de vocês nessa conversa que nós teremos sobre Niket, uma história de poligamia, um livro escrito pela Pauline Chiziane, uma mulher moçambicana, a primeira mulher moçambicana a publicar um romance e que está sendo cobrada atualmente no vestibular da Unicamp. Eu sou uma mulher negra de pele média, tenho cabelos crespos que hoje estão armados no estilo Black Power, uso óculos de armação redonda e no momento visto uma camiseta cinza com o logotipo do Batman e uso um casaco preto. Essa descrição compõe as nossas ações de inclusão e em breve vou pedir para que os nossos participantes também se apresentem de forma autodescritiva. No vídeo de hoje, a nossa conversa vai ser sobre Niket, um livro publicado em 2004 aqui no Brasil pela Companhia das Letras, que vai nos contar a história da Rami, uma mulher casada há mais de 20 anos, até o dia em que ela descobre que o seu marido tem várias amantes e vários filhos espalhados por toda Moçambique. Então ela parte numa jornada para conhecer a história e a vivência de cada uma dessas mulheres. Esse bate-papo se propõe a ampliar a experiência dos alunos, vestibulandos e demais interessados sobre esse livro, buscando a construção de repertório e de senso crítico sobre todos os tópicos abordados nessa obra. Para participar dessa conversa, eu conto com presenças especiais de 2 convidados, ambos professores aqui do nosso ensino médio técnico do Senac. Primeiro, Josilene Lucas da Silva, professora da nossa área de linguagens, lá no Senac Lapatito, que, além disso, gente, atenção, é graduada em Letras com habilitação em Licenciatura em Português pela Universidade de São Paulo, mestre em Literatura Brasileira também pela USP e professora do Ensino Fundamental e Médio na Rede Pública Estadual de São Paulo. Tudo bem, Josi? Tudo bem, olá, pessoal. Boa noite, seja muito bem-vinda. Você pode se autodescrever para a gente também, por favor? Sim, eu sou uma mulher negra de pele clara, estou vestindo uma blusa de moletom cinza e com uma golinha azul marinho, e estou com fone de ouvido branco. Obrigadão, Josi. Um prazer ter você aqui com a gente. E para somar também nessa conversa, temos conosco o professor Rafael de Souza Silveiras, graduado em Ciências Sociais pela Unicamp, onde também fez seu mestrado e doutorado na área de Sociologia da Tecnologia. Ele atua como professor desde 2014, lecionando no ensino fundamental, médio e superior. Trabalha lá no Senac de Rio Preto desde 2020 e também está acompanhando a primeira turma do EMED do Senac Rio Preto, que se forma no final desse ano. Rafa, seja muito bem-vinda à nossa conversa. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom, gente? Bem, prazer ter você aqui com a gente. Você pode também se autodescrever para nós, por favor? Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Eu sou uma pessoa negra de pele clara, meu cabelo está armado estilo Black Power, eu tenho barba, uso óculos, estou com uma camisa de manga curta, que ela é xadrez, uma cor mais próxima do verde, e eu estou usando um fone de ouvido preto. Valeu, Rafa. Obrigadão por estar aqui com a gente nesse momento. E quem colabora para que essa live seja mais participativa e mais inclusiva é o nosso intérprete de Libras, Márcio Figueiredo, que é um homem branco, usa óculos, veste uma camisa preta e está de frente para um fundo branco. Márcio, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Seu trabalho é fundamental e muito importante para que essa conversa aconteça e chegue de forma inclusiva a todas as pessoas. Então, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Vamos começar, gente. Para abrir a nossa conversa, vamos com uma breve introdução sobre qual vai ser a temática do nosso livro e conhecer um pouco mais sobre a nossa autora. A Paulina Chiziane, ela nasceu em 1955 em Moçambique, e em 2021 foi a primeira mulher negra a ganhar o Prêmio Camões de Literatura, uma das premiações mais importantes da literatura lusófona. Em Niket, um dos seus livros mais recentes, a Paulina nos apresenta uma história sobre mulheres, amor, as expectativas impostas sobre o feminino e a sociedade moçambicana. Minha gente, é o livro. Então, bora lá trocar uma ideia sobre essa narrativa tão legal. Para começar, Rafael e Josilene, para a gente se situar no ambiente de Niket. Por favor, expliquem para a gente de que forma essa história é contada. Josi, começa contando para a gente.
Bom, essa história, ela é contada num olhar da personagem principal aí, né, que a gente chama isso de narrador-personagem, né? Ela é uma narradora que está contando a própria história. Então, a gente tem aí dois planos de narrativa, né? Em que ela vai descrever espaços, ambientes, né? E a própria narrativa, o processo até de monólogo interior, né? Que ela vai falar das angústias dela, das coisas internas. Essa narrativa corre lenta de uma certa forma, né? A gente começa, a gente tem toda a perspectiva da narrativa vem do olhar, da visão dela. Então, a visão que a gente vai ter da tradição, das tradições, dos costumes moçambicanos sempre serão pelo olhar da Rami, e a gente conhece as outras mulheres, as amantes, né, citadas aí por você, do marido também, pela perspectiva dela, mas ela é uma mulher que vai, ao longo da narrativa, ela vai aprendendo sobre si mesma, ela vai aprendendo sobre as suas, a priori, né, a princípio, suas rivais, né, e que depois já vão, ela vai ter uma visão mais crítica sobre a posição também dessas outras mulheres nessa relação com o marido. E aí eu acho que um ponto importante de como essa narrativa é construída é que em determinados momentos parece haver até uma fratura, como posso explicar isso melhor, uma fratura da personagem, né? Como se ela se transformasse em duas, assim. E Total. aí quem vai para esse livro, e aliás isso é um problema, é uma questão, né, de quem enfrenta os livros de literaturas africanas de língua portuguesa, principalmente a gente que não está muito habituado com isso, é partir sempre esperando, sei lá, o exótico, sempre indo com o nosso olhar de leitor romântico, né, esperando tal final, que as coisas aconteçam de determinadas maneiras, e aí pensando até nessa coisa de como a narrativa se constrói, do que o leitor pode esperar ou não, eu acho que uma coisa importante, né, como a história se constrói, é a questão dela estar, às vezes, em frente ao espelho, quando ela vai fazer reflexões, ela faz reflexões principalmente sobre ela, sobre as angústias que ela vive diante do espelho, e às vezes ela não se reconhece lá. Né? Então, é esse momento aí que dá uma espécie de dualidade da personagem dentro dessa história, né? Então, essa história é contada de uma forma que, vou tentar falar isso sem dar spoiler, ela é contada de uma forma que parece que vai para um caminho, principalmente se a gente encarar como leitores comuns, né? Leitores românticos que esperam sempre finais X ou Y, né? Os consumidores de filmes hollywoodianos também. Então, se a gente entrar nesse livro com esse olhar, a gente vai perder, talvez, metade da essência, uma parte muito boa, muito grande do que é a essência do modo como essa narrativa é contada. Nossa, perfeito. Rafa, você quer complementar para a gente? Trazer a sua visão sobre a perspectiva de Niket? Primeiro que eu fiquei encantado com a fala da Josi, assim, foi sensacional, assim, eu saquei esse movimento também, assim, né, e a gente tem que se desconstruir na leitura, porque senão a gente não consegue se apropriar daquilo que é dito, assim, né? Quando a gente vai ler esse livro, a gente tem que ler ele de peito aberto, assim. E me dava muita impressão, conforme ia lendo o texto, de uma espécie de fluxo de consciência, assim, né? Que vai procurar, tipo, transcender um processo de pensamento do personagem, mostrando um raciocínio lógico, mas ao mesmo tempo aparece umas sensações, uns sentimentos, umas paixões, uma coisa bem misturada, assim, né? Que uma leitura mais atenta a gente consegue ir, enfim, como é que eu vou dizer? A gente consegue ir digerindo, né? De pouco a pouco, uma coisa que num primeiro momento parece muito distante da nossa própria realidade, né? Uhum. Sim, uma das sensações que eu tive lendo Niket foi que o livro ele não espera. Ele não espera, ele não explica. Ele te pega pela mão e fala, não, vem comigo que eu tenho uma história para te contar. Aí, mas tá, o que está acontecendo? Não faça perguntas. No caminho eu te explico. Só vem, e aí no fluxo você vai entendendo a história, você vai entendendo tudo que está acontecendo. Porque a minha primeira impressão sobre o livro, inclusive, tentando também não dar spoiler, logo no começo,
que até a gente entender tudo o que está acontecendo, qual que é a ambientação, qual que é o plano de fundo, eu me sentia numa zona de guerra, que eu ficava, gente, o que está acontecendo? Porque a primeira cena do livro ela é muito significativa, ela é muito impactante. Eu ficava assim, gente, o que está acontecendo aqui? Onde é que eu tô? Meu Deus do céu, tá todo mundo bem? Meu Deus. Ele não te explica, ele só vai contando a história para você, você tem que seguir. A Hamid pega pela mão, e assim como ela vai descobrindo as outras histórias com o desenrolar da narrativa, você também vai ampliando seus horizontes, entendendo a perspectiva de tudo que está acontecendo. E isso é muito interessante para a gente entender até mesmo a perspectiva de Moçambique, né? Que é o grande plano de fundo, é o local onde se passa a história de Niket, e também é o local de origem da nossa escritora. Então, eu achei isso muito interessante, porque não é uma coisa muito próxima da minha realidade, né? Nunca estive em África, ainda. É um sonho que eu tenho, mas é muito legal para a gente se ambientando nessa localidade que muitas vezes não é comum, né? Não é uma localização que a gente encontra com tanta frequência nos livros, como vocês trouxeram, dos leitores comuns, né? Não é uma ambientação muito frequente. Então, de que forma vocês acham que esse livro, que essa narrativa da Pauline, nos ajuda a conhecer a história moçambicana? Então, achei muito interessante isso que você falou, Paula, porque realmente, no começo do livro dá a sensação de que a gente está no meio de uma guerra, né? E o livro é de um pós-guerra civil moçambicana, né? Que foi de 1977 a 1992, né? Ocorrida 2 anos após a Guerra de Independência em relação a Portugal. Você vai ter nesse contexto, então, milhares de pessoas que morreram em combate ou de fome, amputações por minas terrestres, né? Enfim, milhares de pessoas feridas. Você tem esse fim de conflito, né, com o Acordo Geral da Paz em outubro de 1992. Você vai ter as primeiras eleições multipartidárias em 94, né? Então, quer dizer, é um contexto de instabilidade política e social que é narrado em Niket, né? Fazendo a defesa de que a diversidade cultural, ao mesmo tempo, né, em todo esse caos, né, faz a defesa de que a diversidade cultural mostra a pluralidade do país e que essa diversidade, ela de alguma forma deve fomentar a união desse país, que, enfim, acabou de sair da guerra. E em alguns trechos do livro a gente vai ter menções, né, dessa guerra civil. E aí vai mostrar a diferença para a gente, né, a diferença do norte para o sul do país, vai discutir as relações de poligamia da cultura moçambicana, faz reflexões sobre a submissão feminina e em que medida que isso ecoa para aquilo que a gente vive no nosso país, não é? Vai fazer a defesa, então, da diversidade cultural do país, explicado, evidenciado, em especial, pela diversidade das mulheres que são centrais nessa narrativa. De certo modo, a história de Rani é a história de inúmeras mulheres moçambicanas. Então, para além de ajudar a gente a entender um contexto moçambicano, eu acredito que fica para a gente aí sempre essa pergunta, né? De que forma que aquilo que é narrado no livro dialoga com o que a gente vive no nosso país? De que forma que a realidade apresentada na obra dialoga com a realidade brasileira? Eu acho que uma coisa interessante também de se destacar é que ela vai, de novo, né, na voz da primeira pessoa, ela vai aí descortinando algumas questões muito, muito singulares, assim, da cultura moçambicana, e aí quando a gente fala assim, a diversidade, né, é interessante que ela mostra, ela aponta em que lugares do país essa diversidade está, né, ela é uma mulher do sul, e aí, assim, só brevemente para esclarecer para quem está esclarecendo, para elucidar aí para quem está assistindo, o sul é de onde partiu a colonização, né, a tomada de Moçambique. Então, ali os valores estão mais próximos da cultura europeia, ocidental e tal, a capital também está por ali, né, Maputo. E aí, quando você vai indo mais para o norte, no norte, as tradições, elas são mais rígidas, e ali eles ainda seguem mais as tradições, né, que no sul vão se abandonando e se apegando mais às coisas da Europa, né, então isso vai ficando claro também no livro, isso vai sendo discutido, né, em determinado momento lá numa discussão de família eles falam, essas mulheres do sul estão muito moderninhas, né, e no norte, e a do sul questiona, né, por que vocês ainda fazem isso no norte, né, inclusive isso tem a ver com o próprio nome do livro, né, que é uma dança, Niket é uma dança sensual que é típica da tradição do norte, de algumas regiões do norte do país, né?
é interessante vocês trazerem essa perspectiva, principalmente pegando um gancho na fala do Rafa, de que Miquete tem como temática central, das temáticas centrais, os problemas das mulheres africanas. Porque eu estava lendo, né, sobre a laureação da Pauline com o Prêmio Camões, e a justificativa mestra que eles deram para conceder o prêmio a ela foi isso. É um livro que fala especificamente sobre os problemas das mulheres moçambicanas e africanas. Tanto que ela foi a primeira mulher, né, essa classe a ganhar esse tipo de premiação. E isso é muito interessante da academia, né, de uma premiação como essa estar se atentando para esse tipo de perspectiva e para esse tipo de narrativa, porque atualmente a gente tem visto uma abertura maior, né, do nosso mercado editorial brasileiro para trazer obras da literatura lusófona dos grupos africanos, né? Porque a produção deles é riquíssima. E agora que está chegando para a gente, Miquete é considerado um livro relativamente recente, né? Ele foi publicado originalmente em 2002, está fazendo 20 anos agora. E só recentemente que essas literaturas têm chegado para nós, literaturas que já são premiadíssimas lá fora, mas mesmo a gente não tendo bloqueio da língua, né, porque também são países de fala portuguesa, só agora que esses livros estão chegando para nós. Então, eu fiquei curiosa a respeito dessa pergunta para ouvir de vocês, por que vocês acham que dentre todas as obras interessantes que estão saindo, né, dentro da produção literária de língua portuguesa, por que justamente Miquete foi escolhido para estar na lista das leituras obrigatórias do vestibular da Unicamp? Bom, a Unicamp foi aí, talvez também, de novo, né, das pioneiras a trazer a literatura, as literaturas africanas de língua portuguesa, né? Eles vão meio que a Unicamp vai alternando aí, né? Coloca um autor num ano, e aí a Paulina Chiziane vem esse ano, né? A importância tem a ver com o feminino que vocês mencionaram, né? Tem uma outra questão também que para mim é muito cara na figura da Paulina Chiziane, que é o fato dela mulher escritora, assim, porque os desafios para uma mulher escritora nos países africanos de língua portuguesa, os desafios são muito grandes, né? Não é só em Moçambique que ela foi a primeira mulher a escrever, a gente tem pouquíssimas mulheres com destaque, a gente tem mulheres produzindo, mas essas obras de fato não chegam, a gente tem escritoras importantíssimas, né? A gente tem a Dina Salustio e a Vera Duarte em Cabo Verde, a gente tem a Ana Paula Tavares em Angola, e elas tiveram sempre muita dificuldade, né? Então esse livro vem pela importância, porque mostra, de fato, uma parte importante da realidade moçambicana, mas ao mesmo tempo ela dialoga, como o Rafa falou, com questões muito importantes das mulheres de um modo geral, né? Ela traz questões que são caras às mulheres em sociedades patriarcais como a nossa, né? Claro que em Moçambique ela vai ter as especificidades, né? Talvez a gente discutisse, por exemplo, no Brasil, a poligamia, né? A gente ia discutir sobre um outro olhar, porque a gente sabe que tem coisas parecidas por aqui, mas essa questão é singular, né? Na cultura moçambicana e em outros países africanos também de colonização portuguesa. Então, a gente talvez olhasse com outro olhar para essa história da poligamia, mas não se trata só disso, né? Esse livro mostra as tradições a que as mulheres são postas, né, diante, mas isso não significa necessariamente que a Paulina Chiziane está confrontando as tradições, não. Ela está mostrando como que essas tradições ajudam a perpetuar a condição feminina, que é parecida aqui no Brasil também, né? Se a gente for pensar aí nas coisas da mulher brasileira. Então, eu acho que essa obra vem porque a Paulina Chiziane é uma escritora extremamente importante para o país dela. Ela sai agora, né? Na verdade, acho que um pouco antes desse prêmio Camões aí, tem a Feira de Frankfurt, que ela foi aí que ela começa a ganhar um destaque internacional, quando o livro dela é traduzido para outras línguas e tudo mais. Então, a dificuldade que essas mulheres africanas têm de ocupar o mercado editorial. Então, acho que a Unicamp faz muito bem quando pega esse livro e traz, e tem aquela outra questão, né, que
quando passa aí a ser obrigatórias trabalhar literatura afro-brasileira ou literaturas africanas, ou falar da história da África no ensino médio. Então, a Unicamp ela pega essa necessidade imposta por lei e é pioneira em trazer essas questões. Mas a gente vai ver também já outros vestibulares também cobrando esses escritores de literatura de língua portuguesa, literaturas africanas de língua portuguesa, né? Porque às vezes os alunos e as alunas perguntam, por que a gente tem que ler um autor? Por que, professora, que está no vestibular, né? Então, tem essa questão da lei, né? E tem essa questão da Unicamp também ser pioneira nessas questões de trazer livros que são importantes e que muitas vezes são escanteados, né? O que eu acho interessante em relação a essa visão que ela vai ter das tradições é que ondula, né? Tem hora que você pensa, bom, ela tá falando mal, criticando, tem hora que ela faz uma defesa. Então, parece muito uma ideia de um reconhecimento. E, no meu entendimento, essa obra é extremamente relevante justamente porque a gente consegue caminhar junto com a obra e perceber o processo de se ver no mundo, de se colocar no mundo, olhar ao próprio redor e conseguir se encontrar nesse espaço, que é um dilema, né, que a gente tem muito no nosso cotidiano, de que forma que a gente se vê e como que a gente é visto. Eu acredito que a autora ela ajuda bastante nesse sentido. E sem falar esse processo que a Josi colocou muito bem de ocidentalização. Então, de certo modo, ele nos faz refletir sobre uma sociedade que foge, de certa forma, da lógica de um fluxo global de construção de perfis sociais pautados no pensamento hegemônico, no caso, o pensamento dominante, né, como ocidental, e nos força, ao mesmo tempo, a ter um certo desconcerto de ver outras realidades, de ver outros mundos, outras formas de existência e de resistência em relação às opressões que as pessoas elas sentem no cotidiano. Legal. Gente, agora eu quero compartilhar com vocês assim, a minha edição de Niket, se vocês forem olhar onde pegar emprestada, ela tá toda marcada, assim, quase não dá para ler o texto direito de tantas anotações que eu fiz, tanta coisa que eu grifei, tanta coisa que eu marquei, tanta coisa que depois eu chegava para o pessoal da biblioteca assim, gente, leiam isso aqui, por favor, só sintam comigo, porque para mim a experiência dessa leitura, ela foi, antes de tudo, ela foi muito sensorial, porque a escrita da Pauline, para mim, ela é de uma sensibilidade e assim, de uma poética tão aflorada que para mim eu falava, gente, parece que estão declamando esse livro para mim. É uma história extremamente dramática, né? Um drama existencial assim muito profundo, um drama assim de afetos, né? Da forma como nós afetamos pessoas e como nós somos afetadas por elas, pela sociedade como um todo, por aquilo que outras pessoas antes de nós já fizeram e vem nos afetando hoje. Mas assim, eu li às vezes alguns trechos, eu ficava assim uns 3 dias assim, meu Deus do céu, deixa eu refletir a minha vida inteira. E um que eu separei aqui para compartilhar com vocês, ele está logo no comecinho do livro, e ele fala assim, dançar a derrota do meu adversário, dançar na festa do meu aniversário, dançar sobre a coragem do inimigo, dançar no funeral do ente querido, dançar à volta da fogueira na véspera do grande combate. Dançar é orar. Eu também quero dançar. A vida é uma grande dança. Gente, só nisso aqui eu fiquei uns 3 dias assim, olhando para o teto, pensando, eu preciso refletir a minha vida inteira. Então, assim, para fechar a nossa conversa, que nosso tempo já está curtinho, eu queria que vocês trouxessem para a gente também um trecho dessa leitura que tenha se destacado para vocês e também compartilhar com a gente os sentimentos que essa narrativa trouxe e despertou em cada um de vocês. Eu peguei um trechinho... Oh, desculpa, por favor. Não, imagina, pode ir. Eu peguei um textinho aqui sobre essa crise existencial. E eu vou colocar aqui, vou ler, também está bem no comecinho. No coração da noite residem os sonhos. Umas vezes são coloridos como as flores, outras, pássaros negros dançando nas trevas como fantasmas. Anoitece, meu Deus, eu tenho pavor de uma cama fria. Encosto a cabeça no travesseiro e conto o número de vezes que morri. Resisto. Não consigo aceitar a ideia de ser rejeitada. Eu, Rami, mulher bela. Eu, mulher inteligente, fui amada. Disputada por vários jovens do meu tempo.
Causei paixões incendiárias. De todos os que me pretenderam, escolhi o Tony, o pior de todos, que na altura julgava ser o melhor. Vivi apenas 2 anos de felicidade completa, num total de 20 e tantos anos de casamento. Fecho os olhos e escalo um monte para dentro de mim. Procuro-me, não me encontro. Em cada canto do meu ser encontro apenas a imagem dele. Solto um suspiro e só me sai o nome dele. Desço até ao âmago do meu coração e o que é que eu encontro? Só ele. Tenho por ele um amor puro e perfeito. Será que ele não vê? E aí a gente fica, né? Que amor puro e perfeito é esse? E aí nós vemos um processo de olhar para dentro de si e ver o outro. A dificuldade que a gente vai ter, né, para fazer uma efetiva e profunda viagem em nós mesmos. E quando a gente vai acompanhando a narrativa, a gente vê um processo da Rami sair de uma ideia de ter associado por uma ideia de posse, que vai se desconstruindo conforme a narrativa, né, até ela chegar em algo mais próximo de um ser. Assim, em relação à sensação, para mim foi... Eu fiquei deslumbrado, assim, eu confesso que emocionado, assim, de perceber como que foi complexa para a própria personagem essa desconstrução dela mesma, de se desapropriar, vamos dizer assim, de uma ideia de posse e conseguir alcançar ela mesma, né? Nesse conflito muito grande que ela vai viver dentro da dimensão de matrimônio e tudo mais. Eu acho que uma das coisas mais interessantes para mim nesse livro é o modo como ela constrói a relação com as outras mulheres, com as amantes do marido, né, em teoria. E como isso vai correndo, né, aos poucos, né, como ela vai fazendo descobertas, como ela está armada a princípio, quando ela descobre, e depois como aos poucos isso vai se desenrolando na história, né, a relação, e aí a Paulina Xizeno vai discutir aí a relação de rivalidade entre mulheres, né, que a gente vê muito isso hoje, e no meio, ali no centro, um homem, né, sendo o pivô ali então, é interessante como, para mim, como ela vai construindo essa relação com as outras mulheres ao longo do livro. Gente, foi incrível fazer essa troca sobre Niket com vocês, assim, muito obrigada de coração a Josi, ao Rafael e ao Marcos, que ficou com a gente fazendo a interpretação durante toda essa conversa, viabilizando a acessibilidade para que outras pessoas também pudessem acessar esse papo. E eu quero agradecer demais a sua audiência, que nos acompanhou até aqui durante toda a nossa transmissão. E lembrar a você que se você também se interessou em ler Niket, se a nossa conversa já serviu para aguçar o seu interesse, se você já está curioso por saber tudo o que acontece nessa história, como ela começa, como ela se intermeia, como ela termina, eu quero te lembrar que nós temos exemplares disponíveis de Niket em toda a rede de bibliotecas do Senac. É só você procurar a unidade mais próxima da sua casa e ir lá fazer o seu empréstimo. E se você gostou desse vídeo, acompanhe as nossas próximas transmissões do projeto Leitura no Vestibular. Todos os livros são lançados na primeira terça do mês, direto lá no canal do Senac no YouTube. Então segue o nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e no próximo mês a gente continua nas literaturas africanas e a conversa vai ser sobre Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Se você também quiser saber mais sobre o ensino médio técnico no Senac, você pode acessar o nosso site www.sp.senac.br/ensino médio. E, além disso, você sabia que todas as unidades do Senac têm bibliotecas com serviços diversos, ambientes e interações? Para conhecer, é só ir nos visitar. Você pode saber mais e conhecer a unidade mais próxima lá direto no nosso site também, sp.senac.br. Todos os links para facilitar vão estar aqui no link de descrição desse vídeo. O projeto Leitura no Vestibular é uma produção do Senac São Paulo. Eu sou a Paula Souza, muito grata pela sua companhia durante toda essa transmissão e a gente se vê numa próxima vez. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau, Tchau, gente. Obrigada.